Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos na quinta-feira da primeira semana do Advento, dia 4 de dezembro. Hoje nós celebramos a memória de Santa Bárbara e também celebramos a memória de São João Damasceno. Ele nasceu nos meados do século VII e foi enterrado em 749. E foi um grande reformador na liturgia e também na educação do clero. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21, e depois os versículos 24 até o 27. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Eu vos digo, a quem se parece aquele que faz a vontade do meu Pai? É como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, os ventos também sopraram, foram contra a casa, mas a casa não caiu, porque ela estava edificada numa rocha. Por outro lado, aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem imprudente, que construiu a sua casa sobre a areia. Vieram as chuvas, sopraram os ventos, e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi grande. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos iniciando então a nossa peregrinação por este tempo chamado Advento, tempo de expectativa, tempo de espera, onde eu e você somos convocados a fazermos uma peregrinação interior, uma peregrinação aos nossos corações, às nossas consciências, para aí tentar detectar quais são os obstáculos, quais são os deuses falsos que nós criamos, quais são as ideologias contrárias ao Senhor que nós assumimos, e como nós devemos agora então aplainar os caminhos do Senhor ou preparar os caminhos do Senhor, convertendo a nossa vida, porque a conversão é um processo da vida inteira, é uma conversão permanente. Isaías, na primeira leitura de hoje, vai cantar a beleza e a grandeza de uma cidade fortificada, edificada pelo próprio Deus, que cerca essa cidade de proteção e ele mesmo se mantém vivo e atuante no centro dessa cidade. Por isso ele vai dizer: abri as portas dessa cidade. Abri as portas dessa cidade para um povo que permaneceu fiel, que apesar de todas as tribulações, que apesar de todo o sofrimento, se manteve fiel aos mandamentos do Senhor. Este fora o povo purificado. Fora o povo que passou pelas tribulações, pelas grandes lutas e se mantiveram fiéis aos princípios do Senhor. Então este povo entra alegremente na cidade fortificada e é acolhido pelo seu Senhor. Abri as portas da cidade para que entre um povo justo, um povo que foi justificado pela fé, um povo que foi justificado pela graça e a misericórdia de Deus, que teve compaixão do seu povo. Então, entrar na cidade fortificada, edificada pelo próprio Deus, como um povo que fora resgatado, justificado e purificado pelo próprio Deus, uma cidade que vai acolher um povo justo. Justo porque observou fielmente os mandamentos do Senhor e guardou com fidelidade as palavras do Senhor. Então agora nós vamos entender por que Jesus está dizendo esse evangelho de hoje de Mateus, da cidade, de uma casa edificada sobre a rocha. A rocha é Jesus. Jesus é a rocha. A pedra que os pedreiros rejeitaram. Jesus é esta rocha. E é sobre ele que nós vamos edificando o edifício espiritual que eu e você iniciamos um dia. E preste bem atenção, que nós estamos edificando este edifício espiritual, cujo alicerce é o próprio Jesus. E as colunas são os apóstolos. Essa é uma ideia muito importante para que eu e você possamos, a partir de hoje, administrar bem a nossa vida espiritual, porque ela não é um luxo, ela é uma necessidade que vai exigir de mim e de você disciplina, que vai exigir de mim e de você a oração pessoal,
a leitura diária da palavra de Deus, uma vida sacramental satisfatória, não participação na missa, quem sabe a confissão. Esses elementos ou meios de crescimento espiritual são muito importantes para que eu e você possamos progredir. Não basta somente receber a água do batismo. Não basta somente receber a Eucaristia. Não basta somente ser confirmado no sacramento do Crisma. De modo que uma pessoa pode receber todos esses sacramentos e não ser iniciada na fé. Isso não mover a sua fé. Isso não se torna uma força que impulsa a pessoa a buscar a Deus e a viver os seus princípios. Assim, nós vamos edificando uma ideia de Deus, uma fé de ideia e um ateísmo prático. Na ideia nós cremos. Agora, na vida nós negamos o que nós cremos. A isso chamamos de incoerência. Apesar de que eu e você carregamos uma certa dosagem de incoerência e vamos carregar isso a vida inteira. Às vezes eu não faço o bem que quero e acabo fazendo o mal que eu não quero. Quem me libertará desse corpo de pecado? O Senhor, responde o apóstolo Paulo. E ao Senhor vai dizer a Paulo: a ti basta a minha graça. Por isso Jesus, olhando para os discípulos, as multidões cresceram. Os discípulos de Jesus são muitos, grandes multidões estão andando atrás dele. Uma coisa é andar atrás de Jesus, outra coisa é seguir a Jesus, são diferentes. De modo que uma pessoa pode andar atrás de Jesus com outros interesses mais imediatistas, mas sem um princípio de seguimento. Andar atrás sem sentimento de pertença e muito menos sentimento de corresponsabilidade. Por isso Jesus vai olhar para a multidão e vai dizer aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que ouve a minha palavra e a põe em prática. Esse sim, esse que ouve a palavra e a coloca em prática, este entra no reino dos céus. Porque essa entrada no reino dos céus não é como tomar um comprimido, nem tampouco passar debaixo de um arco-íris, ou nem tampouco tomar banho numa água de sal. Não é isso. É um acolhimento na fé. É um acolhimento do coração e da razão. Onde eu e você, durante todo o tempo da nossa vida e nossa peregrinação, nós vamos procurando progredir nossa consciência de pertença ao Senhor. Pertencemos ao Senhor, quer vivamos, quer morramos. Para Ele, nós vivemos, morremos e existimos, para chegar até Ele, para estar com Ele. E esse deve ser o grande desejo e a grande esperança dos cristãos: entrar na cidade fortificada do Senhor, participar da sua alegria. Por isso Jesus vai dizer: eu vou dizer para vocês quem é aquele que faz a vontade do meu Pai. Ouve a palavra e a põe em prática. Não é só ouvir, é colocar em prática. Feliz o ser que te amamentou. Não, feliz aquela que acreditou e pôs em prática. Porque fazer a vontade do Pai é o alimento de Jesus e para isso ele veio. Por isso Jesus vai dizer: aquele que ouve a palavra e coloca em prática é como um homem que edificou a casa sobre a rocha. Vieram a chuva, as tormentas, os ventos, deram contra a casa e ela não caiu, porque estava firme, edificada sobre uma rocha que é Jesus. Aquele que ouve a palavra e não coloca em prática é como um homem louco, insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Vieram a chuva, as tormentas, os ventos e deram contra a casa e ela caiu e a sua ruína foi completa porque ele não edificou sobre a rocha, mas sobre a areia. É muito importante perguntar sobre que rocha ou que areia que nós estamos edificando a nossa vida espiritual. Muito importante isso. Essa rocha ou essa areia pode ser ideologias, pode ser gostos pessoais, pode ser os vícios do coração, os vícios da alma. E tudo isso é edificar sobre a areia e vai cair. Que esta palavra seja para mim e para você uma advertência e um convite a renovarmos constantemente a nossa fé, porque nós estamos vivendo esse tempo de transformação espiritual. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. São João Damasceno, rogai por nós. Santa Bárbara, rogai por nós. Paz e bem.